Bem-vindos! Hoje a gente tem em mãos um material que realmente força uma pausa para repensar tudo. É o relatório Tech Trends 2026 da Deloitte Insights. Um material bem denso, né? Muito. E a nossa missão aqui vai ser destrinchar esse documento, sabe? E extrair os insights mais cruciais para quem está no comando, para líderes, fundadores, gestores que precisam tomar decisões estratégicas. E o futuro já chegou, né? Já chegou. E olha, o material é tão importante que a gente decidiu dividir a análise. Em duas partes, certo? Exato. Para fazer jus ao conteúdo. Hoje, a gente mergulha nas 3 primeiras grandes tendências que o relatório aponta. Vamos lá. Bom, para começar, o relatório parte de uma premissa que, assim, muda o jogo. A inovação não é mais uma escada, degrau por degrau. Ela agora se multiplica. A velocidade não é mais linear, é exponencial. Exponencial. Eles usam uma comparação que é brutal para ilustrar isso. O telefone levou 50 anos para chegar a 50 milhões de pessoas. 50 anos. Já uma ferramenta de IA generativa bem famosa alcançou 100 milhões de usuários em 2 meses. É outra escala. E o mais chocante, hoje, essa mesma ferramenta tem 800 milhões de usuários por semana. Pensa nisso. É tipo quase 10% da população do planeta. E o ponto fundamental aqui não é só a velocidade, é o mecanismo por trás dela. O relatório chama de efeito flywheel. O efeito volante? Isso. Não são forças que se somam, elas se multiplicam. O ciclo é vicioso, mas no bom sentido, né? Como funciona esse ciclo? Olha, uma tecnologia melhor permite mais aplicações, Mais aplicações geram um volume absurdo de dados. que, por sua vez, atraem mais investimento. Exato. Mais investimento constrói uma infraestrutura melhor, que reduz os custos. Custos mais baixos permitem mais experimentação e o ciclo recomeça, só que mais rápido. Cada peça acelera todas as outras. O que para um líder significa que o tempo encolheu. Aquele ciclo de vida de uma vantagem competitiva que antes era de anos. Agora pode ser de meses. E é aí que a coisa pega para a maioria das empresas. A infraestrutura e os processos atuais foram desenhados para um mundo de melhorias sequenciais, incrementais. Não foram feitos para essa aceleração. De jeito nenhum. Tem uma frase de um CIO no material que é um soco no estômago. Ele diz: "O tempo que levamos para estudar uma nova tecnologia agora excede a janela de relevância dessa tecnologia." Essa frase é a definição de obsolescência estratégica. É pesada. Ela nos diz que o manual que trouxe as empresas até aqui não serve mais. Não estamos falando de fazer ajustes. De aprimorar o que já existe. Não. A gente está falando de uma reconstrução. E é por isso que o relatório inteiro é sobre esse redesenho fundamental dos negócios. Quem ainda está no "será vamos adotar IA?" Essa pessoa já perdeu o bonde. Totalmente. A discussão agora é como vamos reconstruir a empresa inteira em torno dela. Essa ideia de reconstrução é radical. Por onde uma empresa sequer começa? Imagino que a primeira fronteira seja onde o digital encontra o mundo físico, não? Exatamente. E é por isso que a primeira grande tendência que eles apontam é a IA se tornando física. AI goes physical. Isso. A gente sempre pensou em IA como um cérebro num servidor. Agora ela está ganhando braços, pernas, olhos. A robótica está deixando de ser sobre máquinas pré-programadas E fazem a mesma coisa 1 milhão de vezes. e passando a ser sobre sistemas que percebem, raciocinam e interagem com o caos do mundo real, de forma autônoma. E o que tornou isso possível agora? Foi um único avanço ou uma combinação de fatores? Foi uma tempestade perfeita de tecnologias convergindo. Primeiro, os modelos de visão, linguagem e ação, os VLAs. Que unem a capacidade de ver, entender e agir. Perfeito. Segundo, a computação embarcada ficou muito mais poderosa. Com processadores como as NPUs, o robô toma decisões em milissegundos, ali mesmo, sem depender da nuvem. E claro, sensores, baterias. Tudo isso ficou barato e bom o suficiente para sair do laboratório e ir para o chão de fábrica. E a gente já está vendo isso em grande escala. Os exemplos no relatório não são projetos piloto, né? Não, são operações massivas. A Amazon já passou de 1 milhão de robôs nos seus centros de distribuição.
todos coordenados por uma IA, a Deep Fleet, que aumentou a eficiência em 10%. E na BMW, os carros saem da linha de montagem e vão sozinhos para a área de acabamento. É impressionante. E não é só na logística. A Naturgy, uma empresa de energia na Espanha, usa drones para inspecionar linhas de alta tensão. Eles já planejam ter robôs fazendo reparos perigosos em 3 ou 4 anos. Até no setor público. A cidade de Cincinnati, nos Estados Unidos, Isso, eles usam drones com IA para inspecionar pontes. Um trabalho que levava meses, agora é feito em minutos. A máquina identifica rachaduras com uma precisão incrível. então a próxima fronteira lógica disso são os robôs que se parecem com a gente, os humanoides. Aqueles feitos para operar num mundo projetado para humanos. Sem dúvida. Essa é a próxima onda. As previsões são impressionantes. O banco UBS projeta 2 milhões de humanoides no ambiente de trabalho até 2035. 2 milhões? Mas isso abre uma caixa de Pandora de desafios. O principal é o que chamam de reality gap. A lacuna da realidade. É a diferença brutal entre um robô funcionando num laboratório e o mesmo robô no caos de um chão de fábrica real, com poeira, gente passando. E no mundo físico, um erro não é só um bug de software. Um erro pode ter consequências físicas graves. Isso levanta questões imensas de segurança, confiança, regulamentação e até de aceitação por parte dos trabalhadores humanos, né? Ok, então estamos reconstruindo o físico com robôs inteligentes. Mas de que adianta um corpo de atleta se o cérebro ainda está engatinhando? Isso me leva a pensar no software. Nos processos. Exato. E parece que esse é o ponto da segunda tendência que me pegou de surpresa. O relatório chama de o choque de realidade agêntico. The Agentic Reality Check. Isso. A gente vive numa bolha de notícias onde os agentes de IA parecem dominar o mundo. Mas aí o material vem com um balde de água fria e mostra que a adoção real é baixíssima. É um contraste enorme. O que explica essa desconexão entre o hype e a realidade? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta é o cerne dessa tendência. O problema não é a tecnologia. Apenas 11% das empresas pesquisadas estão usando agentes em produção. 11% é muito pouco. O motivo é que a maioria está tentando encaixar essa tecnologia revolucionária nos seus processos velhos e quebrados. É a clássica tentativa de colocar um motor de Ferrari num chassi de Fusca. Exatamente. O Gartner tem uma previsão forte sobre isso. 40% dos projetos de IA agêntica vão falhar até 2027. Não porque a IA não funciona, mas porque as organizações estão automatizando processos quebrados. É como pedir para um agente de IA super avançado preencher um formulário de 5 vias, sabe, usando um sistema de 1985. A tecnologia é brilhante, mas esbarra na realidade da empresa. E a infraestrutura também deve ser um pesadelo. Um pesadelo. Os agentes precisam de acesso a dados de toda a empresa. Mas a maioria das arquiteturas de dados corporativas é um emaranhado de silos, sistemas legados. Que não conversam entre si. Exato. É por isso que as empresas líderes estão fazendo o oposto. Elas não automatizam o que existe. Elas redesenham o processo do zero. Pensando num mundo onde os agentes são protagonistas. E tem exemplos práticos disso. Sim, o relatório traz alguns bons. A HPE criou um agente, o Alfred, para análise de desempenho operacional. O detalhe crucial é que eles não pegaram um ponto de dor isolado. Eles escolheram o processo de ponta a ponta e o transformaram. E a Toyota? Outro caso ótimo. Eles tinham um processo para rastrear a chegada de veículos que envolvia navegar por umas 50, 100 telas de mainframe. Que loucura! Um trabalho insano. Eles substituíram tudo isso por uma única ferramenta agêntica. Eles não aprimoraram o processo antigo, eles o eliminaram. Isso exige uma mudança de mentalidade radical. Não é mais TI, é quase uma questão de gestão de silício. Exatamente. O relatório propõe tratar os agentes como uma força de trabalho baseada em silício. E se é uma força de trabalho, precisa de gestão análoga ao RH. Como assim? Pense em onboarding, como você treina um agente nos dados da sua empresa. Pense em gestão de desempenho, como você audita as decisões dele. E um ponto que eu adorei, FinOps para agentes.
Finanças para agentes. É como dar um cartão de crédito corporativo para cada agente de IA. Você precisa criar mecanismos para garantir que eles não gastem uma fortuna em tarefas de baixo valor. Nossa, essa analogia do cartão de crédito é perfeita. E essa ideia de unir RH e tecnologia parece ser o caminho. Sim, e a Moderna, empresa de biotecnologia, já fez isso. Eles nomearam uma Chief People and Digital Technology Officer, unindo as duas funções. O planejamento do trabalho passa a ser integrado, não importa se vai ser feito por uma pessoa ou por um agente. Uma visão holística da força de trabalho. Fascinante. Totalmente. Ok, então estamos reconstruindo o físico com robôs e o digital com agentes. Mas onde tudo isso vai rodar? É como construir uma arranha-céu em cima de um alicerce antigo. E isso nos leva à terceira tendência. Que é justamente sobre essa fundação. O acerto de contas da infraestrutura de IA. Pelo nome parece que a conta chegou. E chegou com juros. À medida que a IA sai dos laboratórios e vai para o centro da operação, os custos explodem e a infraestrutura existente não aguenta o tranco. Mas espera, o relatório não diz que o custo da tecnologia caiu? Isso. E essa é a parte paradoxal. O custo de inferência por token inferência é basicamente o custo de usar a IA, de fazer uma pergunta. Caiu 280 vezes em 2 anos. Uma queda brutal. Isso deveria ser uma ótima notícia. Onde está o problema? O problema é que o uso cresceu 1000 vezes mais rápido que a queda do custo. É a famosa demanda induzida. Como ficou mais barato, todo mundo começou a usar para tudo. E a conta no final do mês? Explodiu. Algumas empresas estão recebendo contas mensais de IA na casa das dezenas de milhões de dólares. E isso está forçando um repensar completo da estratégia Cloud First da última década. Mas é só pelo custo? Ou tem outros fatores empurrando as empresas para longe da nuvem pública para certas tarefas? O custo é o gatilho, mas não é a única razão. Tem pelo menos outras 4 forças em jogo. Primeira, soberania de dados. Leis de privacidade, geopolítica. Exato, manter os dados dentro de casa, no que a gente chama de on-premises. Segunda, latência. Uma fábrica automatizada não pode esperar a resposta de um servidor do outro lado do mundo. A decisão tem que ser instantânea. Terceira, resiliência. Para tarefas de missão crítica, você não pode depender 100% da internet. E por fim, talvez a mais importante, a gravidade dos dados. O que seria isso? A maior parte dos dados valiosos de uma empresa ainda está on-premises. Faz mais sentido levar a IA até os dados do que mover petabytes de dados sensíveis para a nuvem. Faz todo sentido. Então, se não é mais tudo na nuvem, qual é a arquitetura que está surgindo desse acerto de contas? Uma arquitetura híbrida muito mais estratégica, distribuída em 3 níveis. No topo, a nuvem, para elasticidade, treinamento de modelos e experimentação. O que ela faz de melhor? No meio, a infraestrutura on-premises, dentro de casa, para rodar a inferência de produção com custos previsíveis. E na base, a borda, o edge, o mais perto possível da ação para decisões com latência mínima. Isso soa como uma mudança gigantesca para os departamentos de TI. Não é só comprar servidores novos, né? É uma transformação completa. O data center tradicional não foi projetado para IA. O relatório fala no surgimento da fábrica de IA. Uma fábrica de IA? É um data center construído para altíssima densidade de GPUs, que consome uma energia absurda e exigem cada vez mais refrigeração líquida. Isso muda tudo, inclusive as habilidades necessárias. Novas competências para a equipe de TI. Exato. E o futuro, como o relatório aponta, pode ser ainda mais radical, com agentes de IA gerenciando a própria infraestrutura ou com data centers subaquáticos, até em órbita. Uau! Então, se a gente amarrar tudo, as 3 primeiras tendências pintam um quadro bem claro. Primeiro, a velocidade da inovação nos força a redesenhar tudo. É o ponto de partida. Segundo, essa reconstrução começa no mundo físico, com a IA ganhando um corpo. E terceiro, tudo isso exige uma reconstrução completa do alicerce, da nossa infraestrutura. Exato. A mensagem central para quem está ouvindo e lidera um negócio é que a era dos ajustes incrementais acabou. O desafio agora é existencial.
É sobre redesenhar processos, gerenciar essa nova força de trabalho híbrida de humanos e silício. E reconstruir a fundação tecnológica da empresa. A complacência neste momento não é uma opção, é uma sentença. E esta foi apenas a primeira parte da nossa análise do relatório Tech Trends 2026 da Deloitte. É muita informação, mas é absolutamente essencial. Fundamental. Na segunda parte, a gente vai mergulhar de cabeça nas tendências restantes, que são igualmente transformadoras. Elas abordam a reconstrução das próprias organizações de tecnologia e o dilema de como usar a IA para defesa cibernética. Um jogo de gato e rato em alta velocidade. Exatamente. Não percam. E para quem quiser se aprofundar, o relatório completo está disponível no site da Deloitte Insights. Agradecemos a atenção e até a próxima!